E aí, tudo bem? Eu sou o Flávio, do canal Literachula. Hoje eu quero falar de um livro muito especial para mim e para a cidade que eu moro. Eu acho que esse microfone não adianta nada, mas vamos tentar, né? Eu ouvi os últimos vídeos, estava bem zoado o som. Então, aproveitando que hoje é domingo, então tá mais silenciosa a rua. Hoje eu quero falar do Lagoinha, do Vander Piroli, que abre a coleção BH, a cidade de cada um. Olha o samba da Lagoinha. Adeus, Lagoinha, adeus. Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu penso para ver seu fim. Adeus, Lagoinha. Adeus, Lagoinha, adeus. Esse samba é interpretado pelo Lagoinha, o grande Lagoinha, e é uma composição de dois irmãos. Como é que é o nome deles? Plínio Saraiva e Mauro Saraiva. Bom, Lagoinha, adeus, Lagoinha. Esse samba se refere a essa época, essa Lagoinha que o progresso, como diria Adoniran Barbosa, o progresso levou, né? E em busca desse passado, criou-se em BH, a editora Conceito fez a maravilhosa coleção BH, a cidade de cada um. Ela deve ter uns 30 volumes, eu não tenho, deve ter 15, acredito. Olha aí, Mercado Central, escrito pelo Fernando Brant. Estádio Independência eu não curto, não, sou corintiano, não gosto de ver jogo lá na parte de visitante, deixa pra lá. Santa Teresa, Montanhês, não sei nem onde fica Montanhês. Maletão, é legal esse Paulinho Assunção, ele deixa claro, olha, o que eu estou escrevendo aqui é o recorte do que eu vivi, porque o Maleta não cabe num livro. Sagrada Família, Manuel Lobato. Manuel Lobato é o segundo maior escritor mineiro. O primeiro é o Vander Piroli. Ah, sim, Drummond, Guimarães Rosa, né? Claro. Quem sou eu na fila do pão para falar desses caras? Meu negócio é Vander Piroli, é Manuel Lobato. E teve esse aqui, ó. O último, né? 28. Viaduto Santa Teresa, do meu truta. João Perdigão. Tem vídeo dele. Se eu soubesse, eu faria um card aí. Mas você procura no canal que você vai achar o Viaduto Santa Teresa. Esse é um livrão também. Então hoje eu vou falar do Lagoinha, do Vander Piroli, que inclusive é o objeto de estudo da minha dissertação. É o cara que eu estou estudando, que eu estudo. E eu já sabia dele pelo João Antônio, né? Não sei se vocês sabem, mas o João Antônio, ele é o cara que eu estudo mesmo, assim. Fora da universidade, estudo por mim. Dentro da universidade eu estudo também. Sempre estudei, sempre. É o autor que... Eu tenho toda a obra dele, às vezes eu tenho 3, 4 edições do mesmo livro. Enfim, eu sou um João Antoniano. E o João Antônio fala do Vander Piroli. E aí eu fiquei conhecendo o Vander Piroli, inclusive eles eram amigos. E deram uns peão junto. Aí eu li essa biografia maravilhosa do grande Fabrício Marques, professor Fabrício Marques, que inclusive ele que abriu meu caminho para eu estudar hoje o Vander Piroli na pós-graduação. Eu estou fazendo um mestrado em Vander Piroli. E aí você vai cair nas obras-primas, né? Quem quiser ler o Vander tem que ler A Mãe e o Filho da Mãe. Isso aqui é ouro. Isso aqui é o... Olha só, na década de 70, 80, o conto mineiro, com Murilo Rubião, com Luiz Vilela, Sérgio Santana, que era carioca, mas veio aqui, aquele que escreveu A Festa, Ivan Ângelo, Roberto Drummond. A cidade que mais tinha contista e bom escritor por metro quadrado era BH. Crônica não, né? O Rio, os caras do Rio lá dos anos 50, mas conto na segunda metade do século XX é BH, e eu acho que acima deles, na frente deles, tá o Vander Piroli. O Vander Piroli que escreveu A Máquina de Fazer Amor, essa edição da Ática maravilhosa, né? Que é isso? E a literatura, ele revoluciona a literatura infanto-juvenil quando ele escreve Os Rios Morrem de Sede. Ele vai levar o filho dele, o Bumba, para pescar no rio que ele pescava quando ele era criança, e o rio já
digamos assim, não existe mais, o Rio das Velhas, em Sabará. Ele vai introduzir o tema do ambientalismo, da ecologia na literatura infanto-juvenil. E ele faz uma literatura infanto-juvenil que é cruel, que ela não tem a questão da fantasia. É um lirismo áspero, um lirismo pungente. Mas vamos falar da Lagoinha? A Lagoinha era o bairro boêmio da cidade. A Lagoinha era o bairro operário e boêmio. Então, o cara estava chegando em casa às 7 da manhã, daquele jeitão, e ele dava bom dia para o trabalhador que estava indo pegar serviço nesse bairro que surgiu fora do plano, da planta de BH feita pelo Arão Reis, e que era um bairro heterogêneo, de vida dupla, que traduz Belo Horizonte, porque ele é o bairro do Azeite Bertolli, é o bairro da comunidade, da colônia italiana, pessoal de vida dura, o pessoal que trabalhava, o alfaiate, o açougueiro, o carpinteiro, aquelas profissões, né, da primeira metade do século XX. É o bairro da religião, da igreja, é o bairro dessa tradição italiana, mas é o bairro onde quem procurava achava, que tinha a Praça da Lagoinha, hoje ela chama Praça Vaz de Melo, se eu não me engano, que era a praça 24 horas, né? 24 horas, bar, restaurante, fecha nunca, e principalmente a zona de meretrício da cidade. Na zona de meretrício da cidade, quem reinava era cintura fina. Malandra, travesti, boêmia, navalhista. Arruma com ela não. Arruma com ela não, que sua vida vai ficar complicada. O jornal até avisava, ó. Cintura fina tá de novo na capital. Eu vou usar aqui o termo travesti, não mulher trans, porque a gente tá falando dos anos 50 e é como ela se assumia, como mulher, travesti. Inclusive quando ela fazia ficha, ao ser fichada na polícia. Um dia a gente pode fazer um vídeo da cintura fina, né? A gente já fez do Madame Satã. Inclusive tô devendo, né? Mais um do Madame Satã. Eu fiquei de resenhar esse aqui, que é só ele falando, é a entrevista dele, não tem alguém falando sobre ele. Mas vamos voltar para Lagoinha. Lagoinha, com a sua zona gigantesca, a Rua Paquequer, que hoje não existe mais, hoje acabou. Porque a Lagoinha, ela dá lugar a um complexo viário, né? Vários viadutos que vão ligar as avenidas Pedro II, Antônio Carlos, Cristiano Machado, se eu não me engano. Então acabaram com a praça, acabaram com a zona, o progresso, né? E aí hoje a gente tem aí pelo menos a homenagem do viaduto Vander Piroli. Tinha zona, tinha cintura fina, tinha a boemia. Hoje a Lagoinha é apenas um viaduto na avenida. Mas como dói. Pra você ter uma ideia de como esse bairro é boêmio, aquilo que os brasileiros por aí chamam de copo americano é chamado de copo Lagoinha. Copo Lagoinha. Olha a força do bairro, né? Essa metonímia, né? O lugar pelo produto. Olha o Lagoinha aí. Você sabe que o copo Lagoinha, ele cabe 160 ml, se eu não me engano, 190. E a garrafa de cerveja 640. Me corrija aí nos comentários, por favor. Mas ele é ideal para compartilhar a cerveja, né? Hoje eu vou de água, porque ontem, inclusive, eu estive na Lagoinha e é daquele jeitão. Então, a Lagoinha, ele vai fazer esse percurso afetivo desse lugar em 2 tempos, né? É uma ideia, uma mistura de saudade com ressentimento, do progresso sem orgulho, né? E que faz a gente viver o lugar ao ler. Então ele divide entre os lugares, a praça, a zona, o bar, as pessoas. Aí ele pega os personagens do bar, é delicioso. E aí as paixões. Lembrando que o Vander foi repórter há muito tempo e ele fazia a coluna policial. Então é cheio de casos passionais, de crimes e tal. É novelesco, né? Lembra um pouco aquela coisa. Eles eram... esses das paixões, eles saíam no Jornal do Shopping, eles também eram novelas radiofônicas. Enfim, vou comentar um pouco dos personagens, né? Tem uma que é o seu... Deixa eu achar ele aqui. Seu Ginico. O Seu Ginico e as Cobras.
Não, aqui, cadê o seu Genico? As cobras, errei. O seu Genico era um ermitão dentro do bairro, que não era de conversar com muita gente e tal. E aí ele descobre uma trombose, seu Genico e as cobras. Isso faz com que ele fique cada vez mais isolado, sentadinho no banco na frente de um barracão. E Lagoinha tem esse nome porque havia umas lagoas. Era uma região pantanosa, brejeira. E que aí ele, né, com a doença combalindo ele ia pro meio do mato e voltava com uma cobra. E aí ele fazia isso todo dia com cobras vivas. E aí ele foi encontrado. Depois de sumir, né, não aparecia mais na frente de casa, a vizinhança entrou, o corpo dele estava lá, ele estava deitado com a mão em cima do peito, morto, né, estendido. E 100 cobras vivas, enroladas em 2 fios de arames no quarto. Outro é o Quem Tem Medo da Samiquelina. Samiquelina era uma senhora, lembra a Lambreta, inclusive, que é outra personagem de BH, que ela andava com uma navalha, que se a criançada zoava ela pegava a navalha e furou a bola uma vez. Mas ela não gostava que falasse o nome dela. Samiquelina! E aí ela se defendia erguendo a saia e mostrando a sua genitália, que era peluda, agressiva, né? E mexem com ela no dia da procissão da Sexta-feira Santa. E ela para na frente do andor, ergue a saia. Deixa eu ler para vocês aqui. Aqui para vocês, ó. E continuou exibindo um palmo de cabeluda e espumando tudo quanto é palavrão com a boca murcha, até que em passo acelerado passasse o último fiel. Você imagina a profissão passando ela. E tem o álcool 40 graus. Nossa senhora, álcool 40 graus é pesadaço. É a história do seu Quinzinho, que era um cara que morava na rua, que ele tinha toda uma altivez, uma elegância para esmolar, para pedir esmola. E ele sempre com uma lata de massa de tomate. E era um sujeito que tinha uma conduta, tinha uma rotina, sabe? Que tinha uma altivez na miséria e que vivia o seu vício com virtude. Porque ele chegava no mesmo balcão, do mesmo bar, com as moedas que ele arrecadava no dia, e virava uma dose de álcool etílico, 40 graus. Era um sujeito que estava se entregando mesmo a uma substância letal e fazia isso com, como é que chama? Força-foco, né? Como é que chama? Enfim, de uma determinação muito grande. E aí você vai parar nessa Lagoinha. Esses personagens do passado, eles trazem códigos de ética, né? Códigos de conduta que eu acho que nos ensinam muito sobre a nossa época. A frágil Samiquelina, ela usava do corpo dela, frágil, velho, para se defender dos achaques, das agressões. O seu Genico encontrou no serpentário uma alternativa para o seu isolamento e para a solidão. Encontrou companhia entre os animais peçonhentos. E o seu Quinzinho levava o vício à altura da virtude e tomava seu álcool puro todo dia, sem encher o saco de ninguém. Essa é a Lagoinha de Wander Piroli. Essa é a Lagoinha do Copo Lagoinha. Fica a dica de leitura. Esse vídeo ficou um pouco maior, mas é a Lagoinha, né? Então é isso aí. Obrigado por assistir. Se você quiser, deixa o like, um comentário, se inscreve, que o vídeo chega mais longe. Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim.